Isso aqui é conhecido popularmente como reg, mas a verdade é que esse é o pior tipo de reg que alguém pode construir. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê e como construir regs efetivas para diferentes cenários, usando o framework de 5 passos que eu mesmo criei. Para você que não me conhece, eu me chamo Hawk e eu construo soluções profissionais. Bora pro vídeo. Antes de mais nada, agora você tem duas opções. Você pode dropar do vídeo e continuar no mundo cor-de-rosa dos agentes de inteligência artificial que fazem tudo de maneira mágica, ou você pode ficar aqui comigo e seguir até o fim da toca do coelho. Lembrando que tudo que eu ofereço é apenas a verdade. Então, bora pro vídeo. Essa aqui é a representação que está lá na capa, mas eu criei uma representação aqui para a gente usar no vídeo, tá? E o framework é composto de 5 passos. Eu vou passar por eles, tintim por tintim. Você vai poder acompanhar e ver onde você está errando ou onde você nem implementa ainda, né? Mas o mais importante, vamos começar da definição para garantir que todo mundo está no mesmo lugar. Então, a definição é o seguinte. A reg usa uma LLM e ela aproveita de fontes externas de informação para gerar uma resposta. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem um escritório de direito e você tem milhões de documentos e você gostaria de conversar com esses documentos para achar alguma coisa importante. Então, você pode usar uma reg. Só que o problema é, se você vê a maioria dos tutoriais aqui no YouTube, eles fazem uma reg bobinha. Peguei um documento aqui no Drive, fiz uma anotação no Notepad. E isso não corresponde ao mundo real, né? O mundo real você tem muito dado, em diferentes formatos, vindo de diferentes fontes muitas das vezes. Então, é exatamente disso que a gente vai falar e é aí que a gente cria a reg, beleza? Vamos lá. Se você começar a estudar reg, eu já estudo reg um pouquinho, você vai ver esses monte de nome aqui, tá, cara? E a verdade é que, tirando esse cara aqui, todos eles são algum tipo de reg que tentam implementar algo para melhorar o resultado das respostas. E por que existem tantos formatos assim? A receita é simples. Porque reg não é um problema resolvido. Reg é um problema que está sendo resolvido agora por todo mundo que está desenvolvendo e está descobrindo técnicas. E o que eu trago aqui para vocês, caras, é o que existe de mais atual no que está acontecendo. Eu não estou trazendo uma técnica que está batida, por exemplo, aqui no N8N, com uma ferramenta que permite a gente fazer. O que eu estou trazendo aqui para vocês é as diferentes técnicas e você tem liberdade para implementar do jeito que você quiser e testar do jeito que você quiser e você pode chegar a essas conclusões. E o que acontece, que se sua reg é ruim e você está usando aquele tipo de reg ali, é porque você está acreditando que reg é isso aqui, que ele só tem uma entrada e você aperta os botõezinhos ali e ele só tem um tipo de som, quando na verdade a reg se assemelha muito mais a um sintetizador tradicional, com diferentes parâmetros de botões e você vai ter que ir ajustando e tentando adaptar até que fique ótimo. O bom disso aqui é que você pode usar isso aqui para diferentes propósitos. Então, uma vez que você aprende isso aqui muito bem, você pode tocar qualquer tipo de som aqui e criar com muita liberdade. E se você ficar aqui, você está limitado a demonstrações de YouTube para sempre. Então, escolha sabiamente. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje aqui é uma agente reg. O que seria isso? E se vocês quiserem que eu fale das outros tipos de reg, eu posso pensar em fazer vídeo sobre as outras. Aí, esse tipo de discussão aqui mais profunda a gente vai ter lá na comunidade. O que é uma agente reg? É um agente, então você já conhece agentes, eu tenho vídeos aqui sobre agentes, e a reg é uma outra ferramenta, é uma ferramenta externa. O que isso significa? A reg, ela pode ser um sistema por si só, tá? Você não precisa usar uma reg com um agente. No caso aqui, a gente está usando um agente com a reg, e a reg é uma ferramenta desse agente. É só isso. Então, eu posso ter um sistema de reg, correto? E eu mesmo posso vir aqui chamar a reg e obter informação. Então, beleza. Então, a gente vai fazer esse agente reg aqui, popularmente conhecido, tá? Muito bem. Então, a gente vai começar aqui, cara, do começo, obviamente, que é a coleta e entendimento de material. O que é isso aqui, cara? O passo zero. Por que eu chamo de zero? Porque eu fiz computação e zero para mim não é um que começa, mas tem um motivo maior do que isso, que é Antes de você começar a trabalhar, de fato, sentar no computador, fazer qualquer coisa, cara, você vai ter que entender isso aqui muito bem. Porque isso aqui é uma fonte que eu notei, depois de ter feito dezenas de reg para as pessoas, assim, de fora, é uma fonte de muito problema, porque, às vezes, o material que você recebe, o material que você vai ter acesso, não corresponde à expectativa do cliente da resposta, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar o material
entender o material. Ronald, como assim entender material? São 1000 PDFs, eu tenho que ler os 1000 PDFs? Obviamente não, né? Mas você vai ter que pegar o material e lê-lo minimamente para você entender a estrutura, tá? Você vai entender do que se trata minimamente e para ter ideia do que está acontecendo. Isso aqui vai te ajudar no debug e também vai te ajudar a conversar com o cliente sobre isso aqui. O que a gente vai fazer aqui hoje é um agente financeiro. Então, ele tem acesso a reporte de finanças das empresas e a gente vai fazer com que esse agente nos dê indicações de investimento de maneira decente, baseado no reporte, e não a gente vai precisar mais ficar vendo Primo Rico, sei lá o que e tal. Então, a ideia do agente é isso, tá? E o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho os últimos 4 reports da Melius, tá? Então, eu vim aqui e li. Esse assunto de finanças, parará, balanço patrimonial, é algo que eu já tenho familiaridade. Então, assim, não é um problema para mim criar esse tutorial aqui, mas se você for numa indústria, estiver resolvendo um problema e você não entendeu, você vai ter que resolver. Não caia no conto de que a inteligência artificial resolve tudo. Quem resolve tudo é você usando a inteligência artificial. Então, você pode até usar a inteligência artificial para fazer resumo, mas garanta que você entenda o conteúdo ou o problema que você está tentando resolver. Lembre-se que a gente está criando soluções do mundo real e a gente está tentando resolver problemas do mundo real, tá? Então, você tem que entender e solidificar a tua base no problema antes de tentar criar a solução. Muito bem. Já falei sobre isso. E a segunda questão aqui, cara, muito importante, e sem isso você não deve avançar. Não tem como você usar esse meu framework aqui sem isso aqui, tá? Perguntas e respostas. O que são perguntas e respostas? Baseados nos dados que eu recebi, quais perguntas o meu cliente lá, o cliente final, para quem eu estou construindo a reg, né? Para o cara que vai usar, vai fazer, e qual tipo de resposta essa minha reg ou esse meu agente reg tem que fornecer, tá? Isso é crucial. Se o teu cliente não conseguir te fornecer isso, isso pode acontecer, você cria um algoritmo, né? Passa numa LLM e cria as perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas, principalmente a pergunta, não pode ser muito óbvia. Qual é o nome do lá? Não, assim não. Vai ter que ser perguntas mais elaboradas, como se alguém estivesse fazendo mesmo, porque aí você consegue criar testes efetivos. Eu vou te mostrar aqui um modelo, bem simples. Cara, onde que está meu... Está aqui. É um modelo bem simples, tá? Aqui eu estou usando um CSV separado por ponto e vírgula. Simples, tá? Eu tenho a pergunta e depois eu tenho a resposta e é só isso, tá? Beleza. Nesse caso aqui do exemplo, eu criei usando o Gemini. Então, você pode usar isso à vontade aí. Não é nenhum problema. Muito bem. Temos as nossas perguntas, entendemos o problema. Vamos sentar agora no computador e começar a fazer. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui? Palavrinha fora de moda, mas que agentes de IA ou qualquer solução desse tipo aqui, cara, você vai ter que fazer ETL. Você pode não fazer, se você tem um time, uma equipe, você tem um time de engenharia, de dados, por exemplo, eles podem fazer isso para você, mas no geral, se você está fazendo engenharia de IA, que é o que a gente está fazendo aqui, é bom você fazer, tá? É bom você ter propriedade disso aqui. E o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses documentos aqui, vamos voltar lá para os nossos documentos, e você vai quebrar ele em pequenos pedacinhos. Mas para isso você tem o passo do seguinte: você pega o documento, você vai extrair o texto desse PDF aqui que a gente tem, e depois a gente vai pegar isso e botar no banco de dados, que é onde vai ficar os nossos documentos e a gente vai consultar. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho os documentos, eu tenho um script para fazer o parse, que é ler esse documento e escrever ele de forma parseada em uma estrutura que eu defino. Eu cheguei à conclusão que, para mim, é melhor usar esse tipo de estrutura aqui. Você pode criar seu tipo de estrutura. E o que eu faço para cada página, eu crio um JSON válido, tá? Disso aqui, eu boto metadados se precisar. E todo tipo de documento. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele me fornece PDF, me fornece DocX, me fornece consulta no banco de dados e, eventualmente, ele me fornece acesso ao data lake dele com diferentes tipos de documento. Então, eu vou lá, pego isso tudo, boto primeiro no meu data lake aqui, ou na minha estrutura, tá? E a gente chama de camada bronze, ou se você é mais antigo, no staging. Processo esse cara e boto ele num formato equalizado. Aqui eu já não me importo como ele era, eu só me importo com a informação. Então, você precisa disso para debugar sua solução no futuro, isso é muito importante, tá? Então, feito isso, você vai fazer, de fato, o embedding. Chunking e embedding. Então, a gente aqui está criando o dado, propriamente, para criar o chunking, e o próximo passo é criar o embedding.
Ronald, o que é embedding? Eu não faço a mínima ideia. Tem aqui, ó, memória semântica, e aqui eu tenho uma explicação completa do que é o embedding. Então, você vem aqui e clica. Ronald, eu não sei o que é um agente, como que eu construo um agente? Tem aqui, ó, construa seu agente, aqui tem a explicação e aqui tem o código. Ronald, eu não sei o que é banco de dados. Cara, tá aqui, só não aprende quem não quer. Tá, assim. E se você não... tô confuso, cara, conversa aqui com o agente. Tem um agente exatamente aqui para isso, tá? Ele é um agente da biblioteca, ele vai te ajudar a achar o material. É isso, tá lá, é de graça, tá? Então, assim, eu não preciso me estender aqui nesse assunto, beleza? Beleza. Então, a gente vai criar um chunk. E como que eu faço isso, tá? Eu, particularmente, tenho... Deixa eu voltar para lá. Eu tenho um script, e eu vou te mostrar porque eu tenho esse monte de script aqui. Eu tenho esse script aqui de fazer o setup do banco de dados, e eu estou usando o Supabase exatamente porque todos os tutoriais aqui que eu fui folheando usa Supabase, então eu imagino que seja algo familiar para vocês. Eu tenho o parse do PDF, que é aquele algoritmo que lê o PDF e transforma ele naquele JSON. E eu tenho um algoritmo, né, um script, na verdade, é um script, para a criação de embeddings. E eu executei ele já, né, para a gente não perder tempo demais aqui, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. E ele vai criar esse cara aqui para a gente, tá? Ele vai criar os embeddings. O que esse embedding se parece, Ronald? É o seguinte, cada página, como eu te falei, é um chunk, correto? Então, o embedding é basicamente isso aqui. Ele vai pegar cada página daquela ali e ele vai criar um chunk com aquela página ou mais. E aí vai depender da estratégia que a gente está usando, e esse é o assunto que eu vou entrar agora. Se você reparar aqui, a gente tem o conteúdo, né? O conteúdo em linguagem natural que a gente conhece. A gente tem o metadado, isso é importante, para a identificação do dado pela LLM lá no final, quando a gente der a resposta. E a gente tem o embedding, que é a representação vetorial dessa informação aqui. E isso é importante e é assim que vai funcionar a nossa busca e eu vou chegar lá. Beleza? E aqui eu tenho uma outra coluna chamada Collection, tá? Essa coluna aqui é o que vai ajudar a gente a testar. Porque o que eu faço na minha criação dos documentos? Deixa eu voltar aqui e eu vou te mostrar tudinho, sem filtro. Eu crio, para o mesmo conjunto de dados, diferentes tipos de embedding, diferentes estratégias. O que é uma estratégia, Ronald? Se a gente voltar aqui no cansadíssimo N8N, deixa eu ver se é aqui. Ele vai usar essa estratégia aqui, ó, de chunk size, tá? E ele está usando um recursive character, correto? Então, o que ele está fazendo aqui é usar um tipo de estratégia. Mas a verdade é que existem infinitos tipos de estratégia. E se você usar apenas um tipo de estratégia, você está lascado. Porque você não tem como saber previamente qual tipo de estratégia funciona melhor. E você vai ter que testar. E é aí que a gente vai começar a usar o nosso documento de perguntas e respostas para testar isso automaticamente. Então, o que eu faço lá é usar diferentes tipos de estratégia. E como que eu faço isso hoje? Eu tenho esse framework aqui, tá, cara? Que eu não preciso fazer código mais. O código já está feito. Então, eu criei esse arquivo aqui. Esse arquivo é chamado de YAML. E eu só passo os parâmetros aqui. Eu falo, eu quero essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia. Não, eu quero uma outra estratégia aqui. Eu chego, copio, colo, tá? E boto o nome da estratégia ali e pronto, e tá feito, tá? Então, assim, isso aqui é muito superior a qualquer ferramenta de low-code, no-code, obviamente, porque eu tenho liberdade total. E se você ver aqui, eu tenho uma estratégia, se você já está mais acostumado com esse tipo de estratégia, eu tenho uma estratégia aqui que eu mesmo criei, tá? Eu criei essa estratégia porque ao longo do tempo eu descobri que para certos problemas ela funcionava melhor. Então, hoje eu tenho esse tipo de estratégia e nada te impede de criar tipo de estratégias ou usar estratégias que existem. Todas essas estratégias aqui já estão implementadas, eu só chamei uma função do LangChain e estou passando parâmetro. É só isso. E o resto eu fiz aqui porque eu conheço o software. Então, está tudo feito aqui. Eu venho aqui simplesmente e chamo esse script aqui e pronto. E ele vai executar. E ele cria tudo aquilo lá. Muito bem. Mas você pode fazer da maneira que você achar melhor ou, enfim, que desejar. O meu foco aqui hoje é te mostrar ideias, tá? Então, muito bem. Criamos o nosso chunking e a gente agora vai testar, cara. A gente vai testar e descobrir. Tá, calma aí. Qual é o meu melhor chunking? Qual é a minha melhor estratégia? E aqui a parte começa a ficar legal, porque eu vou usar um recurso chamado LLM as a Judge. Eu mostrei isso aqui no vídeo passado. Se você não viu, eu altamente recomendo. E o que isso aqui faz? Vamos deixar rodando? E aí eu vou explicando, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Vamos lá. Make test retrieval. Vamos lá. Make test retrieval. E ele vai começar a executar o teste. E ele vai pegar todos os tipos de... Deixa eu vir aqui. Ele vai pegar todos os caras que estão aqui,
tá? Que eu já defini. Você vê que tem definição, eu estou falando qual coleção eu quero usar e qual tipo de busca e qual parâmetro. Todos esses caras aqui ele vai começar a fazer automaticamente, então eu não preciso me preocupar eventualmente, né? Eu só preciso vir aqui e ver o resultado. Antes da gente discutir o resultado em detalhes, deixa eu explicar ali o que está acontecendo desse lado de cá. O que é o LLM como juiz? Eu vou usar uma LLM externa a esse meu sistema e vou fazer com que ela avalie alguma coisa que eu mesmo gerei. Então, o que eu estou fazendo aqui, nesse caso, é usando uma dessas técnicas, são diversas técnicas, tá? Uma para me dar o score, então ele me dá um valor numérico para eu saber se aquilo está bom ou ruim. E ele me dá um true ou false, que é falar assim, baseado nesse tipo de resposta aqui que a gente pegou, lá do retrieval, ela está ok ou ela não está ok. Tá? Então, o resultado que a gente está vendo aqui é basicamente isso, tá? A gente viu aqui que a taxa de acerto foi 2 de 5. Então, quer dizer que a nossa reg está bem ruim, né? Ela não está recuperando. Então, eu passei 5 perguntas e, baseado na pergunta, os documentos que ela recuperou, o retrieval, o R da reg, está ruim, tá? Então, a gente já sabe aqui que a gente tem que melhorar esse R. E a gente vai fazer isso agora. Como que eu faço? Na verdade, eu faço de um jeito um pouco mais automatizado, mas para o bem do vídeo, vamos ver aqui, tá? A gente tem aqui, o pior performance foi o token 256 e o recursive 256. Então, quer dizer que os chunks pequenos estão performando pior, correto? E o que eu faço aqui? Esse semantic não, é esse cara aqui. Vamos aqui. O que eu faço? Eu vou trocar esses caras aqui e eu vou botar agora que a busca vai ser uma busca híbrida e aqui eu vou falar que eu vou usar a estratégia chamada hide. Ronald, o que é isso? Né? O que é isso? Que estratégia? Eu fiz um curso de agente de IA e o cara nunca me falou isso. Pois é, caras. Tem um motivo para isso, correto? Vou deixar isso aqui rodando. O hide é um pouco mais lento, então vai demorar mais um pouquinho, dá tempo de eu explicar. Beleza. Hide. O que é hide, tá? É a ideia de fazer uma busca hipotética. Onde você está inventando isso? Não estou inventando. Tem um paper, você pode ler, tá? É um paper de 2022. Se você nunca ouviu sobre RAID, diz que desenvolve reg, cara, talvez você tenha que considerar onde você está estudando, porque isso aqui já é até velho, né, na indústria e tal. E a ideia do RAID é a seguinte: você faz a pergunta, tá? Então, a query que você fizer... ao invés de você mandar essa pergunta direta para fazer a busca, você vai criar um documento hipotético, por exemplo, o que eu gosto de escrever. E ele vai tentar adivinhar o que eu gosto de escrever e vai pensar lá. E ele vai criar um documento hipotético que deveria estar no seu banco de dados, que deveria estar no seu chunk. E ele vai tentar comparar esse documento que ele gerou com o documento que está no banco de dados. Isso funciona maravilhosamente bem para alguns casos, tá, cara? Tem casos que só isso aqui resolve, pelo menos na minha experiência. Mas ele é lento, ele é custoso, porque ele vai ter que chamar uma LLM, vai ter que gerar um documento, que é um embedding bem grande, e ele vai fazer essa comparação, mas funciona. E o outro aqui que a gente tem é a busca híbrida. E eu vou voltar aqui e vou explicar também, mostrar para vocês o paper. E existe paper disso aqui também, cara. Aí, busca híbrida, e esse aqui é mais novinho e ele é bem bom, cara. Eu tenho implementado e tem funcionado muito bem, só que ele é um pouquinho mais complicado de implementar. Vamos lá. O que é a busca híbrida? Basicamente é o seguinte: para toda pergunta que chegar para o nosso agente, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer uma busca normal, tá? Uma busca convencional, e essa aqui é a busca da reg tradicional, é a reg naive reg. Na literatura isso aqui é conhecido como naive reg, essa reg do N8N que você vê aí. É reg ingênua, a reg bobinha, e tem um motivo para isso. Não sou eu que inventei o nome, cara, esse é o nome de verdade na literatura, tá? Assim... eu falei para vocês que eu ia levar vocês no fundo da toca do coelho. É verdade, é reg boba, tá? Então ele faz a reg boba, né? Ele faz a recuperação normal de embedding e ele faz também a recuperação em um vetor, em um array um pouco diferente. Eles se chamam de busca densa e busca esparsa, tá? Tem uma grande diferença. Então, ele, baseado no que ele achar dessas duas tipos de busca, ele tem um outro algoritmo embaixo chamado de Fusion, e ele faz aí digamos assim, a compilação das respostas e entrega o resultado final. E pode parecer, mas isso aqui é bem mais rápido que o hide, tá, cara? Então, esse aqui é um método bem legal e tem funcionado muito bem.
Então, são esses dois tipos de pontos aqui que a gente está vendo agora. E o que a gente fez ali é exatamente isso. A gente primeiro rodou a reg N8N, padrão N8N, e agora a gente está rodando uma reg, duas regs aqui um pouco mais sofisticadas e uma continuou no padrão original. E vamos ver o resultado. Qual é o nosso resultado aqui? Você se lembra que o recursivo e o token 256 tiveram os piores resultados, e era 2 de 5 como os outros. Agora, a gente botando busca híbrida e botando RAID, ele teve 4 de 5, 5 de 5. Uma diferença brutal, né? E, Ronald, por que você está usando esse threshold de 0,70? É o seguinte, caras, se você começar com um threshold muito baixo, corre risco de sua janela de contexto estourar, vai ficar muito ruim, quanto mais coisa no contexto do seu agente, pior tende a ser as respostas ao longo do tempo. Então, a gente começa sempre com um threshold bem alto, o mais alto possível, e se não tiver jeito, a gente diminui. Mas 0,7 é um padrão legal, tá? Então, beleza. A gente tem aqui 5 de 5, tem um rate bom, o que significa que a gente pode assumir aqui para o nosso teste agora rápido que a estratégia híbrida funciona melhor do que a standard e que esse aqui funciona melhor do que o não RAID. Mas como o RAID é lento, vamos fazer o seguinte, vamos trocar tudo isso aqui para híbrido e vamos ver no que vai dar. Vamos deixar tudo híbrido, vamos tirar o RAID daqui, vamos deixar falso. Para a gente poder fazer isso aqui, sem muito estresse, página, parará, não. Beleza. Vamos rodar esse cara aqui agora. Vamos limpar aqui que tá uma bagunça, né? Vamos lá. Vamos rodar esse cara aí e a gente vai ver qual é o nosso melhor, quem é o nosso campeão. E quem for o campeão, a gente vai passar para a próxima fase, que é... vamos lá. Que é essa aqui. E a gente vai usar coisas diferentes e a gente vai começar a se ocupar pelo AG da reg, tá? Até aqui a gente está se ocupando só com R. E você vê aí que tem muito espaço para melhoria só aqui, tá? Beleza. Vamos ver que já deve ter acabado. Muito bem. E a gente teve aí, ó, Pace Strategy é a nossa melhor estratégia aqui para o caso. Ele teve um score de 66, e você se lembra lá no começo que o score era 0,19 e a gente tinha 2 de 5, agora a gente tem 5 de 5. Então, quando você se perguntar por que minha regra não está funcionando, porque meu agente é burro, provavelmente é porque a sua recuperação é muito ruim, tá? Isso é um problema crônico daquele tipo de estrutura ali da reg naive, e você pode resolver com algum outro tipo de técnica como essa aqui. Então, beleza. Então, a gente já está safo do retrieve, agora a gente vai para o AG, o primeiro do Augmented Generation. A gente vai começar a gerar, fazer uma geração aumentada e vai ver se ela está funcionando bem. Mais uma vez, Ronald, como que você está tirando esses números? Como eu expliquei, pega a pergunta que a gente gerou lá, o nosso arquivo de perguntas, e ele vai, baseado nas perguntas, vai olhar os documentos que foram gerados e avaliar, tá? E agora a gente vai usar a pergunta e a resposta e também o agente. A gente vai usar tudo de uma vez para passar o teste final e ver se o nosso agente responde de acordo com a expectativa. Não é a minha expectativa. Se você está criando solução profissional, é a expectativa do cliente. Se o seu cliente for alguém externo, você tem que falar com ele. Se o seu cliente for um gerente de produto, você tem que falar com ele, você tem que sentar com ele e entender a expectativa dele. É assim que você cria uma boa solução. Não é da tua cabeça. A sua ocupação é fazer outra coisa, tá? No meu caso, eu tenho as duas porque eu tenho empresa, tá? Mas, se você está trabalhando para alguém, por exemplo, a sua preocupação é fazer engenharia. Então, beleza. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós temos a estratégia campeã. Então, nós vamos usar a estratégia campeã. E o que eu faço? Eu apago tudo isso aqui, eu uso o mesmíssimo arquivo, para facilitar minha vida. E eu vou vir aqui no meu make, mais uma vez. Cadê meu make? Make é um arquivo, tá, cara? Vocês, não é maquiagem, não. É um arquivo padrão que a gente cria e a gente encapsula os scripts todo. Então, em vez de a gente ter que digitar o script todo, a gente cria apelidos para o script e e a nossa vida é facilitada. Beleza. Então, vamos limpar isso aqui. Make test agent. E o que ele vai fazer aqui é literalmente o que ele faz aqui, cara. Ele vai chamar o agente como se fosse alguém externo. Então, vamos imaginar que alguém do WhatsApp chamou o agente vai trabalhar na resposta, vai fazer o que tem que fazer e vai dar a resposta final. Isso aqui, o start e o end, nada mais são do que a entrada e a saída.
a entrada e a saída podem ser qualquer interface, cara. Pode ser um site, pode ser WhatsApp. O pessoal adora WhatsApp. Quer dizer, a pessoa aí, no geral, adora WhatsApp. Pode ser Telegram, pode ser e-mail, pode entrar pelo e-mail e sair pelo WhatsApp. Pode ser o que você quiser, tá? O que a gente está se ocupando aqui é do agente, tá bom? E o que ele faz aqui? Eu vou mostrar um exemplo prático, enquanto rodam os testes lá, para a gente encerrar este vídeo. E a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou fazer aqui no chat, para ficar bonitinho, tá? Eu estou fazendo uma pergunta sobre a Melius e ele tem que ir lá e me responder, porque é assim que ele, digamos, foi treinado, né, para fazer. Então, vamos lá. E eu quero mostrar para vocês o comportamento desse tipo de coisa aqui no agente. Você vê aqui que ele fez o seguinte. Primeira coisa, ele recebeu minha query, ele vai bater... Agora ele vai começar a girar, né? Ele vai começar a gerar a resposta. Ele vai bater lá com o parâmetro que eu passei. Você viu que eu botei no documento. E ele vai começar a gerar a resposta. E você está vendo aqui que ele está chamando o documento diferentes vezes. Está vendo, né? Você está vendo que ele está chamando o documento e ele está mudando o parâmetro. E eu vou mostrar qual é essa mágica aqui, tá? Por que ele está fazendo isso? Como assim, Rony? Você começou em 0,7, agora ele está diminuindo para 0,6. O que é isso? O que acontece? Esse é mais um problema de você não ter condições de... controlar todos os aspectos do seu agente. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz isso aqui exatamente para mostrar para vocês. O nosso agente, eu vou mostrar um pouquinho de código, caras, não me xinguem, tá? O que o nosso agente faz, no geral? Ele tem aqui o nosso prompt, você tem um arquivo isso, você tem parará, você já conhece isso aqui, tem ferramentas, tem um prompt, tem um modelo, e é só isso. E no caso aqui, eu estou usando o O4 Mini. Segundo os benchmarks, ele é um excelente modelo para seguir instruções. E o que todos esses modelos fazem, principalmente esses mais modernos e esses de reasoning, eles gostam muito de tentar te agradar e chegar no objetivo por qualquer meio necessário, tá? Eles vão tentar resolver o problema. E o que ele está fazendo aqui? Ele vai buscar lá na minha reg muitas vezes, tá? E você vê que ele começou com um parâmetro que eu passei e depois ele diminuiu o parâmetro. Mas que loucura é essa? E o que aconteceu? Provavelmente ele não encontrou, tá, o que ele queria e ele decidiu por si só diminuir o parâmetro. Aí você fala assim, Ronald, como isso é possível? Eu vou te mostrar a função e você vai começar a entender o que aconteceu aqui, porque o problema da sua reg pode não ser o retrieval, mas pode ser a geração aumentada. Ele pode pegar, na verdade, ali nos testes, mas a sua geração pode estar corrompida, porque o seu agente não está com um prompt bem feito, por exemplo, né? E o que ele está fazendo aqui, caras? Se você reparar, a minha pergunta foi essa longa aqui. E a pergunta que chegou na reg, a minha query foi evolução da dívida de 2023. Não foi exatamente o que eu tinha escrito, correto? E você vai ver aqui que ele vai mudando. Dívida, Melius, endividamento. E ele vai mudando. Dívida, financiamento, mérito, caixa, liquidez. Você vê que eu não digitei isso. Quem está decidindo fazer isso é o meu agente, ou o meu prompt, tá? Então, você tem que saber que isso acontece na sua LLM ou que pode acontecer. E por que isso está acontecendo aqui na minha? Isso é proposital. Por quê? Deixa eu achar a minha ferramenta aqui. Tools, Util Tools. Tá, deixa eu explicar como que eu estruturo isso aqui. É o seguinte, o que eu faço aqui? Todos esses parâmetros são literalmente parâmetros de uma função, tá? E o meu agente tem noção disso porque eu escrevo isso aqui na documentação. E eu estou falando que o default é 0,7. Então, o meu agente pode tomar a liberdade de vir aqui e trocar o meu parâmetro, tá, caras? Isso é real, tá? Você tem que saber o que acontece debaixo do pano para você criar a solução direito. Então, o que eu faço aqui é dar essa liberdade para ele vir aqui e trocar o padrão se ele acreditar que não achou a resposta correta. Ronald, mas como isso é possível? Porque o retrieval estava retornando todas as respostas. Acontece que, quando você faz a pergunta, não é a sua pergunta, literalmente, que ele está fazendo para fazer a query. Ele está pegando aquela pergunta, um pedacinho, está fazendo o que ele acredita ser melhor e, então, criar a query. Então, é por isso que acontece de chamar a ferramenta diversas vezes e ele vai fazer enquanto não estiver satisfeito. Então, enquanto ele não acreditar que tem informações suficientes, ele não vai parar de chamar a ferramenta. E o que você pode fazer é duas coisas. Retira aquela coisa como parâmetro opcional, né? E faz ali hardcode. Ou então você fala para ele não mudar o parâmetro, tá? O que é mais arriscado porque ele pode não te obedecer e acontece, tá? Então, você tem esses tipos de flexibilidade. Eu gosto dessa estratégia aqui. O 4 Mini para isso é muito bom, mas ele é bem caro. E o que eu faço?
eu começo com o melhor modelo, que eu sei que funciona bem, e depois eu vou abaixando para modelos mais rápidos e melhores. E o que geralmente acontece é o seguinte, eu começo com 4O Mini e vou baixando e muitas das vezes eu acabo no Gemini Flash, porque ele é muito barato e muito rápido. Como isso? Aí eu tenho que melhorar muito o prompt, que é exatamente o passo final aqui, que a gente faz, tá? Que é melhorar o prompt. Então, agora que eu sei que o Retrieval funciona, eu sei que ele funciona com um modelo ótimo, né? Com um modelo bom, mas é caro. Então, eu vou agora num modelo mais barato, e o Flash é muito rápido em comparação ao 4. Ele realmente, assim, a diferença é abissal. Se você for construindo soluções, você vai entender o que eu estou falando. Tanto para chegar ao primeiro token, tanto para terminar a resposta. Só que aí eu tenho que fazer técnicas de prompt avançada. Mas você percebe que, assim, a técnica de prompt avançada é o último passo. É o último lugar que eu vou ficar aqui, de fato, fazendo prompt, testando, parará, indo e voltando. Quando, na verdade, todo o meu trabalho para criar coisas foi através de um método claro, simples, que qualquer um pode seguir. E você pode construir coisas assim também, desde que você tenha as perguntas e respostas e as técnicas certas. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes de mais nada, comunidade Top Rocks. Eu estou abrindo essa semana para os membros fundadores que quiseram entrar, né? O cara que já tinha se inscrito, e eu estou abrindo também para o grande público. Quem entrou na primeira leva teve condições especiais. Agora eu estou mudando a condição até para honrar quem entrou primeiro, né? E dentro de 2 semanas eu vou fechar a comunidade. E o que a gente faz lá, e o que a gente vai fazer, né? Porque tá super no início, discutir essas coisas, cara. Construir mundo real, pessoas que constroem de verdade. Eu sei que somos poucos e estamos espalhados, e aqui é o espaço para a gente se encontrar. A ideia é que a gente consiga, de fato, navegar acima do que tem aí, no geral. Você sabe que, enfim, a maioria das soluções aí tem problemas de qualidade. Talvez muito por falta de entendimento. Então, a nossa ideia é reunir a galera que está construindo, que quer construir, na verdade, né? E pode ser tanto a galera que é desenvolvedora, tanto a galera de negócio, mas se você é de negócio, você vai se beneficiar, obviamente, de conhecer mais. E se você é de desenvolvedor, conhecer gente que faz negócio e trocar ideia, porque é assim que a gente ganha dinheiro, né? Então, a ideia da comunidade é exatamente essa. Além disso tudo, lá eu tenho um radar GNA mensal, que é exatamente, eu tenho um workflow aqui no LangGraph, que eu crio uma pesquisa como se fosse um deep research semanal, e eu leio aqui para mim e tal, para eu ficar antenado e não ficar naquela de tipo, isso muda tudo, e todo dia procurando notícia, né? Porque isso é péssimo para a produtividade. Só que é isso, só que com os meus comentários. Então, eu tenho algo que faz automaticamente, então eu leio e boto meu comentário em cima. Então, se você quiser saber a minha perspectiva sobre as coisas, do que está acontecendo, esse é o lugar certo. Também tem o arsenal do construtor, então é exatamente onde eu vou botar snippets de código à vontade lá. Vai ser construindo ao longo do tempo, obviamente não está perfeito ainda. E acho que esse código da ingestão eu vou botar lá, inclusive. E sessão gravada bônus de produtividade e foco, que faz todo o diferencial se você está nesse meio. Não sei se vocês notaram, mas a ideia de inteligência artificial, a galera promete que você vai ter menos trabalho, mas na verdade o que está acontecendo é que não existe mais espaço para coisas mais ou menos. Ou você vai all in, ou você vai estar fora. Então você precisa de produtividade e foco. Eu chamei um especialista para falar sobre isso. Eu tenho o meu método de ter produtividade, mas eu posso ser um pouco estranho, sei lá o quê. Então, alguém que sabe ensinar sobre isso. Tem uma aula gratuita lá. E no futuro a gente vai ter mais coisas lá. Principalmente o que a galera pediu aí. Eu vou fazer um curso para quem já é membro, de Python para AI e automação. Então, vou pegar desde o básico lá e tal, até você conseguir fazer automação IA, né, minimamente, com Python, de modo que você fique autossuficiente e você aproveite as coisas que estão aí. Eu não sei se vocês notaram, o último comentário é que a OpenAI comprou o Windsurf, né, por $3 bilhões. E se você conseguir ler nas entrelinhas, você percebe que a OpenAI não está comprando o N8N nem o Make, ela está comprando uma coisa que faz código no geral, né, cara? Isso aqui é o futuro. E se você aprender o básico de Python, como eu pretendo falar também lá na comunidade, você vai ter o poder de criar, de fato, coisas como eu mostrei aqui, ao invés de ficar preso a ferramentas eternamente que vão te fazer ficar andando em círculos. Então, é isso, gente. Abraço e até a próxima.